Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bom dia, já aqui na cidade de Tupã, 0h25, já da quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Estamos aqui chegando para mais uma pré-aula, mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos, todos aqueles que têm nos prestigiado, que têm compartilhado, se inscrito no nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Sou o pastor Mauro Alves e nosso lema é Apologética em Foco. E nós vamos trazer aqui um assunto bem interessante já para você que é professor da escola dominical, você que é aluno da escola dominical. Nós vamos trazer mais uma pré-aula aqui, né? E esse trimestre está exatamente recheado de assuntos imperdíveis, né, que denota justamente o nosso carro-chefe, que é a apologética cristã, defesa da fé, combatendo as antigas heresias, né, que se apresentam com nova aparência. Então nós vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Roda a vinheta. Muito bem, então nós estamos aqui para mais uma pré-aula. Eu vou colocar aqui o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é da terceira lição, né, de domingo que vem, domingo próximo agora, e eu estou aqui já exatamente com a lição da escola dominical de mestre, está aqui, ó, em defesa da fé cristã, né, combatendo as antigas heresias, que se apresenta com uma nova aparência, justamente porque é o velho truque de Satanás, que começou lá no Éden, né, e que, na verdade, ele vem hoje com uma roupagem muito bonita, né, uma nova roupagem, mas é o velho truque, as mesmas heresias. Se nós fôssemos tratar aqui sobre o unicismo, por exemplo, a gente ia falar sobre o unicismo moderno, né, que não tem revestimento acústico, de vez em quando vai aparecer um barulho aí, mas é normal, né. Então, o unicismo moderno, né, que antigamente, nos tempos antigos era chamado de sabelianismo ou de modalismo, hoje ele vem com uma nova roupagem, né? Inclusive ele surgiu do meio pentecostal, infelizmente, mas é o mesmo truque de Satanás. Então, hoje nós vamos tratar, tá passando aí, ó, a terceira aula, né, pré-aula, a encarnação do verbo, tá aqui. Então nós vamos tratar hoje, o assunto é cristológico, vai falar sobre cristologia, e o texto áureo diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14, texto extremamente conhecido, né? A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Nem no campo teológico, histórico, não se sustenta. E nós vamos tratar esse assunto aqui, eu acredito que vai trazer muita luz para todos nós e para o nosso celeiro espiritual, e também para você preparar a sua aula aí para domingo. Vou trazer algumas coisas aqui interessantes. A leitura bíblica em classe, ela está no evangelho que escreveu o evangelista João, ou melhor, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 4, do 1 ao 3, e segunda carta de João, versículo 7. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e com as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então nós vemos aqui o apóstolo João fazendo aqui uma construção muito bem feita, muito sólida, refutando essas heresias, né, que nós vamos estudar aqui hoje. Ele é testemunha ocular, ele está dizendo aqui que ele, no verso 3, que na primeira carta de João, capítulo 1, o que vimos e ouvimos, ele está falando aqui do que ele visualizou, do que ele testemunhou e também da tradição oral, das pessoas que contaram para ele, que falaram. Ele é uma testemunha ocular e também audível, né? Ele ouviu. Então, nós temos aqui os objetivos principais da lição, que sempre vem com 3 objetivos principais, que é, primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E terceiro, relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo, que se revelam atualmente. Muito bem. Então tá aí, nós vamos falar um pouco aqui. É cristológico, como eu disse, uma confirmação da cristologia, da doutrina de Cristo. Eu vou ler a introdução aqui e nós vamos ver um pouquinho o que é o docetismo, porque o apóstolo João vem tratando isso já no primeiro século e como isso se estendeu até os dias odiernos. A introdução diz: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, Cristo, de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Mas lá na frente, acho que na 7ª lição, se eu não estou enganado, vai tratar da união hipostática, que é a união das duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Mas o fato é que o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus, 100% homem. Embora muitos neguem, né, que ele seria 100% Deus e 100% homem, mas, à luz da Bíblia, nós podemos afirmar, fazer essa assertiva, que ele era 100% homem, sim. Primeiro tópico, heresias que negam a corporeidade de Cristo, quer dizer, que negam o corpo físico de Cristo. O que é o docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. É um cachorro latino aqui que está complicado. E consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, o docetismo, ele nega, né, que Jesus tivesse corpo físico e que ele apenas tinha, a sua humanidade era apenas um vulto, uma aparência de fantasma. Isso não existe também ao crivo da Bíblia. A palavra-chave aqui é exatamente docetismo, né? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque desta humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, né? Lucas 1:5. José e Maria, Lucas 2:4 e 5. Vizinhos, primos, pastores, Simeão e Ana, né? Isso sem contar o retrato sagrado da sua infância, exatamente, que do nascimento até os 12 anos, né? Que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Jesus, então, é 100% homem, refutando aquilo que os docetas, o docetismo, essa heresia terrível ensina. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto, né, negava o nascimento virginal de Cristo, ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Que os gnósticos, eles trafegavam. A palavra gnose
significa conhecimento. Eles trafegavam tanto dentro do cristianismo quanto dentro do judaísmo. Eles tinham esse tráfico livre ali, né? E eles trafegavam com muita facilidade. Eles atuaram, os gnósticos atuaram do século I até o século III, e existe vasta literatura desses hereges, dessa seita, chamada gnósticos, né? Inclusive foi encontrado, se eu não me engano, em Alexandria, no Egito, uma biblioteca gigante com muitos e muitos escritos, e nós vemos tanto o apóstolo João como Paulo combatendo veementemente o gnosticismo. Depois também o gnosticismo sírio, né, que Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Aí vem Marcião, né, que é bem famoso, é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou substância etérea. No que Jesus nasceu, é que Jesus nasceu mencionando até mesmo local em Belém da Judéia, e época do reinado de César, Augusto, imperador romano, é Lucas 2:1. Lucas, quando ele fala do imperador Augusto, que ele, não só no seu primeiro tratado, que é o Evangelho, mas no segundo tratado, ele cita também autoridades, ele está dando historicidade, veracidade àquilo que ele está escrevendo, ok? Então, a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus em João 2:21. Jesus é 100% homem, sim. Afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aqui é uma síntese que nós estamos fazendo para você preparar a sua aula lá e poder ministrar na sua igreja. O que era desde o princípio? João 1:1, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas denominam de evangelhos sinóticos. Apresentam, quer dizer, falam dos mesmos assuntos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração. E sem contar que esse texto de João, capítulo 1, né, fala do princípio, e depois João vai discorrendo, dizendo que ele era a luz que estava no mundo, e os homens não o aceitaram. Isso aí está linkado com Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ali, no princípio, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, está linkado com João, capítulo 1, versículos 1 e 2, aquela luz que Deus disse, haja luz e houve luz, é a mesma luz que João cita no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que os homens não, a luz estava no mundo, mas os homens não a receberam, né? Essa luz é o próprio Jesus. Deixa-me ler aqui o texto, que está linkado com Gênesis, capítulo 1. Olha como diz aqui, que interessante, só para a gente poder fazer um paralelo, que são textos correlatos, né? Versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o versículo 2 e 3 está linkado com o versículo 1 de João 1, é a eternidade muito antes de todas as coisas, né? Antes de ser criada todas as coisas, os céus e a terra. O versículo 2 e o 3 está linkado com Gênesis capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, está linkado com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Perceberam? Olha o que diz o versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, seus não o receberam. Então perceba o que João está ensinando aqui,
uma palavra muito profunda, é sobre o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. E essa luz, depois, quando ele diz no versículo 2, haja luz e houve luz, é o próprio Jesus que estava no mundo e os homens não o reconheceram. Então, isso aqui é muito profundo. Jesus nasceu e realmente ele tem um corpo, ele foi criança, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, chegou à vida adulta e foi até a morte depois, né? Depois dos 30 anos. Então, isso aqui é uma realidade, é uma verdade insofismável da Bíblia, e todas essas heresias que negam tanto a deidade como a humanidade, o corpo de Cristo, não resistem ao crivo da Bíblia. A reafirmação apostólica, o apóstolo reitera e afirma na introdução do seu evangelho o que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, que é a leitura bíblica em classe, né, que nós lemos, o apóstolo João como testemunha ocular e audível. Ele ouviu também, não só viu, mas ouviu e testemunha sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida humana. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, que foram produzidos na última década, né, do primeiro século, provavelmente ali pelo ano 90, nessa época o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação, que é o que Paulo está provavelmente combatendo, refutando a classe lá dos saduceus, que não criam ressurreição, aquela construção que Paulo faz em 1 Coríntios 15, provavelmente ele está refutando os saduceus, e ele está dizendo que se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Mas se ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Então, isso é uma doutrina muito séria. Quando você fere a cristologia, você fere também a soteriologia, a doutrina da salvação. Por isso que uma doutrina errada, ela leva para um céu errado. E a igreja brasileira precisa acordar, como eu tenho falado no primeiro vídeo, e abrir as portas novamente para a apologética cristã. Que Deus levante novos apologistas prontos para fazer a defesa da fé que uma vez foi dada ao santo. É como a grande heresia que eu citei, né, que os adventistas e as testemunhas de Jeová enfatizam e dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Se Jesus e Miguel é a mesma pessoa, nós estamos perdidos. Também compromete a soteriologia, porque uma criatura não pode salvar outra criatura. Miguel é criatura, Jesus é criador. Então, o apóstolo João, ele foi contundente contra os docetas, né? E os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, em 2 João, verso 7. Só tem um capítulo. Tópico, caminhando para o fim já. Como essas heresias se revelam hoje? Como nós podemos identificar o docetismo hoje? Então, quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, né, do Reverendo Moon, ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos, que são heréticos, né? É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus. Então, não há como negar. Lucas 1,35, Mateus 1, do 18 ao 20, né? Isaías 7,14, que é uma profecia vaticinada 700 anos aproximadamente antes de Cristo, falando que a Virgem conceberia, e assim por diante. Segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Observem isso, né? E o Cirineu, e dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Olha o que esse camarada dizia, que Simão Cirineu
foi quem foi crucificado no lugar de Jesus, né? Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro do sagrado dos muçulmanos, e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, capítulo 4, verso 157. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides, essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. A confirmação histórica também, né? Elementos escriturísticos, históricos. Também os arqueólogos que trabalham 24 horas por dia, a crítica textual, pessoas que fazem teologia reversa, dizem que Jesus foi um mito. Há poucos dias eu estava ouvindo um cidadão dizendo que Jesus foi um camponês analfabeto que influenciou poucas pessoas, o Jesus histórico, e depois foi o apóstolo Paulo responsável por construir toda essa ideia, e os outros discípulos, principalmente Paulo, que era muito preparado, construiu essa ideia do cristianismo, que Jesus era Deus, é Deus, né? Que essa ideia foi construída por seus discípulos e, sobretudo, pelo apóstolo Paulo, porque Jesus não passou de um camponês analfabeto que influenciou poucas pessoas e que ele não era bonzinho, não, que ele era um criminoso, que ele foi crucificado porque ele era inimigo de Roma, do Estado. Olha o absurdo. E esses aqui, né, o próprio Alcorão, que é a Bíblia do Islã, na nota de rodapé, como nós mencionamos, confirma que dizem que Jesus, quem foi crucificado foi o seu sósia, Simão Cirineu, né? Confirmação histórica, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, né, que atuou no primeiro século, foi quase contemporâneo com Jesus, disse que acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante a sua vinda não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 55 a 117, né? Entre o primeiro e o segundo século, o nome de Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Ok? Inclusive, lá em Atos diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas, ressuscitado, né? Então, aqui eu concluo dizendo que as expressões o verbo se fez carne, isso inclusive no texto grego, né? A gente poderia ler um pouquinho do texto grego, mas não tem nem necessidade, porque a tradução é muito boa, a revista e corrigida, Almeida e corrigida, que eu estou usando, que é traduzida a partir dos textos receptos, né? Dos manuscritos receptos, é confiável, e outras traduções também. A expressão o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Todo o trabalho do seu ministério, toda a obra expiatória salvífica, Jesus fez como homem, ok? O que fazia Jesus conhecer, porque ele estava totalmente, ele se despiu, ele estava despido dos seus atributos divinos. Isso é falado lá, isso Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7 em diante, diz que ele se despiu, né? Esvaziou-se. Então, ele conhecia o coração dos homens, ele era profeta, como ele se apresentou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, à beira do poço de Jacó, lá em Siquém, Sicar, né? No Novo Testamento fala Sicar, que é a cidade de Siquém, no Antigo Testamento. Sicar porque é a palavra grega no Antigo Testamento, a palavra Siquém, que é hebraica. Então,
Jesus, ele conhecia, ele atuava porque o seu ministério, ele estava revestido pelos atributos do Espírito Santo, segundo Isaías capítulo 11, né, quando por ocasião do batismo, quando o Espírito Santo repousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ele recebeu os atributos, 7 atributos lá, só ler Isaías capítulo 11, por isso que no Apocalipse fala 7 Espíritos de Deus, na verdade é um Espírito só com 7 atributos. Então Jesus é sim homem, 100% homem, e eu acredito que na sétima lição vai falar da união hipostática, provando que ele também é 100% Deus. Então que Deus abençoe a todos, espero que você tenha gostado, que você se inscreva no nosso canal lá, no YouTube, Setema, esse vídeo vai subir para lá, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Dá um like lá, compartilha, para que esse vídeo possa se expandir e que o nome do Senhor seja glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Deus abençoe a todos e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Fiquem com Deus.